extensão? Nós temos 4 extensões. Eu tenho a extensão anterior do seu maxilar, que é justamente essa que a gente está falando. Eu tenho a extensão alveolar. Eu tenho a extensão para a tuberosidade da maxila. E eu tenho a extensão palatina. Como assim, professor? Olha aqui. Radiografia periapical da região de canino. Como é que eu sei que é canino? Olha o tamanho desse dente. Do dente que está central. Esse dente aqui, ó. Dente de uma raiz muito longa. Olha o dente vizinho. Uma raiz menor, característica de premolar. E eu tenho 2 cúspides. Então, isso aqui realmente é um premolar. E esse aqui é um lateral. Então, facilmente a gente consegue observar. E aparece uma área radiolúcida bem em cima do canino e premolar. Aí você pensa, pô, é cavidade nasal. Só se o nariz do cara for bem aqui, né? Em cima do canino. Então não é. Aqui, ó, é cavidade nasal, né? O assoalho da cavidade nasal, que ela se completaria do outro lado aqui, na região bem anterior, região sagital, né? Só que aqui o que, que é? É uma extensão do seu maxilar. Extensão para onde? Extensão para anterior. Ele está indo mais anterior do que o normal. E aí está chegando aqui no canino. Pode ser confundido também com um processo patológico, um cisto. Lembra que eu falei em outra aula, se você não assistiu, vai lá dar uma olhada, de ligamento periodontal. Aqui eu tenho o dente, aqui é a dentina, aqui é a polpa, e aqui eu tenho o ligamento periodontal com a lâmina dura, recobrindo toda a raiz. Se isso aqui fosse um processo patológico, isso não estaria normal, né? Isso viria aqui, faria a volta e terminaria aqui. Como eu tenho preservado essa lâmina dura e esse ligamento periodontal, dá para perceber então que isso é uma sobreposição de imagem. Então, provavelmente, isso aqui é realmente o seu maxilar, é uma extensão anterior. Certo? Eu tenho outra preocupação também com extensões. Eu tenho a extensão... Aliás, qual seria a preocupação aqui, já que eu falei de outra? Imagina eu fazer um tratamento endodôntico em um canino, fazer uma radiografia, não fazer uma odontometria, não medir esse dente direito e achar que não tem seio maxilar aqui próximo, e aí você começa a fazer uma instrumentação que passa do ápice e perfura o canal, o seio maxilar. Vocês vão discutir isso na endo, se tem tanto problema ou não. É lógico que dá para reverter, às vezes é até indicado, mas eu tenho que fazer isso querendo e não fazer isso sem querer, né? Eu tenho que entender disso daí. E tenho que entender que essa extensão pode provocar essa possibilidade. Outra coisa também é a extensão alveolar do seu maxilar. Então o que acontece? Eu tenho o osso alveolar, que é o osso que sustenta os dentes, certo? O seio maxilar normalmente ele passa próximo às raízes, às vezes chega a tocar as raízes. Mas não é normal ele descer aqui, ó, para o interior do osso alveolar. Isso é complicado. Imagina você vai fazer uma extração desse dente, coloca uma forcinha um pouco maior, né, desproporcional, e você pode causar uma fratura e uma comunicação bucosinusal. Então você tem que tomar cuidado, você tem que conhecer, você tem que fazer radiografia antes de fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer planejamento, né? Então existe essa possibilidade desse enluvamento, dessa extensão do seio maxilar. Ó, o camarada perdeu um dente aqui, esse dente mesializou e o seio maxilar pneumatizou. Ele cresceu para o alvéolo. Imagina ele fazer agora a remoção desse terceiro molar e desse segundo molar, não tomar cuidado, não fazer a radiografia, não fazer o seu planejamento. Ele pode ocasionar uma fratura nessa região aqui, bem grande. E aí isso é até irreversível em relação a esses dentes, a esse suporte ósseo aqui, como a gente vez ou outra pega alguns casos assim. Olha aqui, ó. Aqui é mais complicado ainda, é mais perigoso ainda, porque eu tenho uma extensão para tuberosidade. O que são essas estruturas aqui, ó? Falei, foi o primeiro reparo anatômico que eu falei. Isso aqui é o osso trabecular, é o trabeculado ósseo, região posterior de maxila, né? É um osso da tuberosidade, é um osso mais esponjoso, é um osso mais frágil. Eu tenho que tomar cuidado.
Isso aqui é muito comum. Um paciente que tem apenas um dente, é o dente que normalmente eles falam que é o de roer o piqui, né? O de comer a rapadura. Esse dente vai ficando mais preso à maxila, digamos assim. Um dente que tem curvatura na raiz e tal. Tá na tuberosidade, que já é um osso mais fragilizado, e tem uma extensão para a tuberosidade do seio maxilar. Tá mais para o interior da tuberosidade do que normalmente é. Normalmente o seu maxilar passa um pouco mais aqui em cima. Então o que que significa isso? Significa dizer que nessa região todinha aqui, ó, não tem osso. O camarada vai lá, pega um fórceps e coloca uma força um pouquinho maior, ele pode fraturar isso aqui tudo, ó, e gerar uma comunicação bem extensa com o seu maxilar, coisa que não vai ser fácil a gente conseguir reverter. Deixa eu passar aqui. Ó, processo zigomático da maxila e osso zigomático. Eu estou passando alguns reparos anatômicos, porque a gente não falou de radiografia oclusal, né? Esses canais nutritivos nem sempre a gente consegue observar. Então vamos intensificar, vamos focar no que a gente consegue observar mais facilmente. O processo zigomático da maxila e o osso zigomático. Mesma radiografia. Até agora nessa aula a gente usou duas radiografias. Radiografias da região anterior para ver os reparos anatômicos da região anterior e radiografias uma radiografia da região posterior. Pega duas radiografias dessa, coloca numa folha de papel, começa a marcar isso daí, que tu vai aprender esses reparos anatômicos todos bem fácil. Então, ó, eu tenho aqui, vou tirar essa marcação que eu coloquei aqui em cima. Eu tenho aqui uma estrutura que a gente consegue visualizar facilmente na região posterior. Inclusive, às vezes fica sobreposto às raízes dos dentes e a gente não consegue observar o que a gente quer observar, que é a raiz do dente. Então, aqui, ó, tuberosidade da maxila, aqui tem o dente, aqui tem o assoalho do seio maxilar, aqui tem o seio maxilar, mas tem uma estrutura aqui, ó, em forma de U, bem radiopaca. O que é isso, professor? Isso aí é o processo zigomático da maxila. É onde tem o encontro do osso da maxila com o osso zigomático, certo? Então fica essa área mais radiopaca. Como é que eu sei que a região posterior vai para cá e não para cá? Porque o processo ele se liga à maxila e ele tem o osso zigomático que vai para trás. É justamente essa marcação que eu tinha removido. O osso zigomático ele está aqui, ó, é esse sombreado. Eu vou ampliar para vocês verem. Então eu tenho o processo zigomático, aquela forma em U, né, radiopaca dentro do seu maxilar. Na verdade não está dentro, está sobreposto ao seu maxilar. E eu tenho aqui, ó, o osso zigomático que está ligado a ele e vai para a região posterior. E professor, agora ficou fácil. Dá para eu saber que essa região é a posterior e essa daqui é a região anterior. Logo esse dente aqui faz parte da maxila do lado direito do paciente. Quem não pegou isso ainda, vamos discutir mais depois, mas começa a lembrar aquilo que eu estava falando, o que é direito, o que é esquerdo, que não pode errar isso daí, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, mesmo reparo anatômico, eu tenho aqui o seio maxilar e eu tenho esse U aqui, ó, é o processo zigomático, e tem um sombreado que sai dele. Vamos ampliar para dar uma olhada. Está aí o processo zigomático sendo apontado e está aqui esse sombreado que é o osso zigomático. Nessa radiografia, o processo zigomático está bem em cima das raízes, isso atrapalha um pouco. Tem que conhecer. Âmago pterigóideo. O âmago pterigóideo é uma área de inserção muscular, certo? Ele fica aqui na região posterior, atrás da tuberosidade da maxila. Olha essa radiografia. Eu mostrei essa radiografia para vocês em uma das aulas e vocês ficaram bem confusos, sem saber se isso era um pré-molar ou era o terceiro molar, sem saber se era direito ou se era esquerdo. Aqui eu tenho o seio maxilar, passando ele normalmente passa. Aqui eu tenho a tuberosidade da maxila. Aqui eu tenho um processo zigomático da maxila que a gente acabou de falar. Eu tenho aqui o sombreado do osso zigomático e eu tenho uma estrutura que também está na região posterior. Isso aqui é o âmago pterigóideo, certo? Essa aula eu tenho que falar bem rápido, porque é uma aula mais extensa. E se a gente
for ficar parando, explicando aos poucos aqui no vídeo, vai ficar muito extenso e eu não vou conseguir nem postar para vocês. Logicamente que lá na presencial a gente fala mais devagar, a gente vai interagindo, né? Mas a gente vai ter oportunidade para discutir bastante isso nas práticas, vai ter oportunidade para discutir bastante também nos fóruns, no chat, nas reuniões que a gente for fazendo. Certo? Existe um único reparo anatômico da mandíbula que pode aparecer numa radiografia periapical da maxila. Você vai lá, faz uma radiografia como essa, certo? Uma radiografia da região posterior da maxila e começa a aparecer isso aqui, ó. Vou mostrar uma que aparece mais. Ô professor, que diabo é isso que apareceu aqui, ó? A maxila está aqui. A maxila eu consigo ver a tuberosidade, parece que fizeram uma extração de um terceiro molar aqui. Eu consigo ver o seio da maxila aqui, ó, o seio zigomático aqui. Ali em cima parece ter o osso zigomático, o ângulo pterigóide que você falou. Mas apareceu um negócio aqui, será que foi meu dedo que eu coloquei na hora da radiografia? Isso aqui é o processo coronoide da mandíbula. É isso aqui, ó. Às vezes eu tenho um processo coronoide maior, como eu faço a periapical com a boca aberta, o processo coronoide ele vai para frente e fica bem em cima dos molares superiores. Então pode aparecer numa radiografia periapical de maxila. Eu tenho que tomar cuidado com isso daí para não confundir com outra coisa, com outra estrutura, com alguma alteração. Beleza? A gente vai falar de mandíbula em um outro vídeo, pois senão a gente não consegue postar. Foi boa, galera?